Olá, hoje o programa Propaganda e Negócios está aqui na Quantum 4. Nós vamos bater um papo com o Ricardo Pellegrini, que é o CEO da empresa. Ele vai falar sobre a revolução tecnológica que acontece no planeta inteiro e falar sobre as grandes novidades desse setor. Não perca, volto já. Olá, como eu disse no início, estou aqui ao lado de Ricardo Pellegrini, presidente da Quantum 4 Soluções de Inovação. Ricardo, obrigado por me receber aqui no seu escritório. É um grande prazer. Obrigado pelo convite. Eu sempre fico com receio de falar de tecnologia, porque ainda me assusta esse negócio de tecnologia. Ainda mais no mundo de hoje, né? Que é tudo conectado, tudo... Mas antes de entrar nesse assunto, me fala um pouquinho da sua carreira. Eu sei que você foi presidente da IBM por muitos anos, né? Mas como é que você começou? Como começou a pegar o gostinho por esse assunto? Olha, eu na verdade trabalhei 30 anos na IBM realmente, e eu comecei na verdade tendo contato com essa área de tecnologia, trabalhando numa empresa. Eu trabalhei na MP na época, que faz parte do grupo Tyco, e lá eu tive contato com essa parte toda de tecnologia através da área de sistemas, etc, e comecei a gostar. Aí eu fui fazer administração de empresas, etc, com um foco aí já de tecnologia. E aí na própria empresa eu comecei a trabalhar numa área mais ligada à área de vendas, e eu comecei a entrar para a parte de TI. Depois disso eu acabei indo para trabalhar na Mercedes-Benz, na área de tecnologia, por um período, lá um pouco mais de um ano. E aí a IBM abriu vagas, a IBM estava 10 anos na época, pela reserva de mercado, etc, sem contratar. Você tinha, né? Eu tinha 22. Ei, que beleza. Na IBM, né? Uma das empresas mais bem sucedidas. E a IBM na época não estava recrutando, e ela abriu o recrutamento. Então, na época, nós tivemos 9 mil candidatos para 37 vagas, né? A gente conseguiu entrar, né? E só depois que nós ficamos sabendo, porque se eu soubesse que 9 mil candidatos para 37 vagas, acho que eu nem teria mandado o currículo, nem concorrido. Mas deu certo. Mas deu certo, e aí eu comecei, então, na IBM, fiquei 30 anos, fiquei lá no Rio de Janeiro, treinamento, etc., durante quase um ano. E aí passei pela área de vendas, depois assumi uma gerência, depois fui para um programa de aceleração gerencial que se chamava Management Acceleration Program da IBM em Nova York, passei um pouco mais de um ano lá. Depois voltei, trabalhei na área de marketing, lá era uma experiência que você complementava o seu skill, então eu trabalhei na área de marketing lá. Foi quando eu comecei a trabalhar em consultoria na IBM, foi naquela época, estamos falando de 1995. E na parte de operações da empresa. E depois, quando eu volto, já comecei a trabalhar na América Latina, na área de marketing management, etc., nos setores de indústria. Depois passei a ser o líder da área de consultoria para a parte de ERP e supply chain, que eram sistemas de gestão, né, e sistemas de logística. Aí entra a época do e-business, que era a época da internet, quando ela estava nascendo. A IBM criou os logos, né, do e-business, que era um brand da IBM, e aí isso era uma área que a IBM criou. Né? E eu fui gerenciado, fui o seu diretor aqui no Brasil dessa área. Foi uma experiência muito boa, porque é uma parte das tecnologias que a gente já tem hoje, né? RP, supply chain, a parte de inteligência artificial, BI, Business Intelligence, né? Na verdade, a parte de Big Data, né? Business Intelligence na época, e-commerce começava, venda por internet, né? Foi naquela época lá. Depois disso eu entrei em atendimento de empresas de segmentos de indústria, então eu fui responsável pelos bancos e seguros, que é o maior segmento que a IBM atua no Brasil. Depois assumi a América Latina nesse segmento, fiquei 3 anos também. Aí eu fui para a Itália, fui convidado para ser gerente geral da IBM na área de serviços lá na Itália. Foi uma experiência fantástica, também fiquei 2 anos lá. Aí voltei para ser presidente da IBM no Brasil, fui 5 anos presidente da IBM aqui no Brasil, em 2007 a 2012. E aí fui convidado para ir para a China, para ser um executivo vice-presidente da área de mercados emergentes. Experiência fantástica. Fantástico. Achou que a Europa era o mundo, né? Como tudo acha? Eu pensava exatamente isso. Pô, eu já tive experiência na Europa, Estados Unidos, eu conheço o mundo, né? E aí você vai para a Ásia, você vê que é uma dimensão completamente diferente, né? E tinham lá todos os mercados, né? Essa área de mercados emergentes eram 8 grandes regiões da IBM, além da América Latina.
Tinha Middle East and Africa, tinha o leste europeu, China, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Sudoeste Asiático. Então, era assim, boa parte do mundo sem os mercados desenvolvidos, né? Canadá, Estados Unidos, Japão e a Europa Ocidental. E foi uma experiência fantástica, foram 2 anos. Depois eu voltei deu certo esse projeto da IBM, na verdade, quando a IBM criou em 2008 essa região, era para dar mais foco nesses mercados em crescimento. Era 16% da receita da companhia naquela época, e isso em 2008, a metade de 2008. Final de 2013 já era 25%. Então cresceu a participação pelo foco que foi dado na companhia. Mas aí ficou muito grande, todas essas regiões, meio difícil até de gerenciar e extrair valor. Aí a gente quebrou em 4 regiões, né? Tiramos esse nível e plugamos as regiões no time global. E aí a América Latina, né, passou a também reportar o time global e eu assumi a área de serviço da América Latina. Até março do ano passado, quando eu me aposentei da IBM e para abrir a Quantum. Depois de 30 anos de IBM, eu fui convidado para voltar para a China de novo e aí achei que já não valia mais a pena voltar de novo. Já a experiência que eu já tinha tido, apesar que seria Beijing, não era mais Xangai, era operação chinesa, mas já depois de 30 anos eu pensei bem, conversei em casa, etc. Minha mãe já velhinha, etc. Eu falei, chega, vamos empreender. E foi bom porque eu saí da IBM, criei a Quantum 4, soluções de inovação com outros 3 sócios, né, o Otávio, o Marcos e o Lucimar, e em parceria com a IBM. Ricardo, então chegou a hora de empreender. Me fala um pouquinho dessa parceria com a IBM. Eles não chegaram a aportar dinheiro, né? Mas a garantia de qualidade, né? Na verdade, primeiro você se especializa, né? A IBM tem uma série de parceiros de negócio e é a forma de cobrir o mercado. A IBM tem uma parte que ela cobre diretamente, o time IBM, e outra parte que são esses parceiros de negócio. Então, no caso da Quantum 4, a gente focou na área de inteligência artificial, internet das coisas e Big Data. São 3 áreas super importantes hoje em dia dessa transformação tecnológica. E a gente, então, trabalha em clientes IBM, prestando serviço em portfólio IBM. Né? Então, o Watson, por exemplo, da IBM, e a Quantum 4 implementa soluções em Watson. Fala um pouquinho sobre o mercado. Você já viu algumas entrevistas suas e você me disse que o desenvolvimento da tecnologia no mundo está praticamente igual para todos. Como é que está o executivo brasileiro, ou o mercado brasileiro nesse sentido? Ele está acompanhando, quando você conversa, deve conversar praticamente com CEOs, CFOs de grandes empresas, eles sabem exatamente o que está acontecendo, porque aqui, até pelas crises constantes que a gente vive, ele sempre se preocupa com o retorno financeiro vis-à-vis do investimento. Como é que funciona esse mercado nesse caso? Eu acho que é importante a gente posicionar que o mundo está numa transformação digital e cognitiva muito grande, né? Então, hoje a gente fala de a parte de mobilidade, ou seja, os celulares, etc., redes sociais, a parte de internet das coisas, tudo tem sensores, aí se fala de 30 bilhões de sensores que já existem, outros falam de chegar a 50 bilhões até 2020, ou seja, tudo tem um chip transmitindo alguma coisa. Isso gera um volume de dados gigantesco que cresce essa base de dados que as pessoas chamam de Big Data, né? E o volume de dados é tão grande, 80% dos dados existentes hoje foram gerados nos últimos 2 anos. Então é um exponencial, justamente porque tem muito mais sensor capturando coisas, etc. E aí vem a inteligência artificial para ajudar o humano e as empresas a extrair valor de tudo. Muito bem. E tem outras tecnologias, 3D printing, impressão 3D, realidade aumentada, ou seja, tem muita tecnologia que está aí. Então, nunca houve na história da humanidade tanta tecnologia disponível, disruptiva, ao mesmo tempo. Fora as startups que vêm aí com modelos de negócio revolucionário. Então, desafios para todo lado. Só que isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, a parte boa é o Brasil e o mundo estão em momentos iguais. Não existe uma tecnologia que lá fora está disponível, no Brasil não está. Está ao mesmo tempo. E o que a gente precisa justamente, que é o teu ponto, os executivos estão conectados com isso para que eles possam implementar projetos, trazer valor para as empresas com essas tecnologias aqui, competir com o restante do mundo, porque na verdade é isso, resetou.
quem foi líder do passado não quer dizer que vai ser líder no futuro, porque essas novas tecnologias podem mudar muita coisa, né? Inclusive profissões. Profissões Algumas que existiam, não existiam exatamente, e outras novas, tantas novas que estão aparecendo agora, né? E na sua pergunta, os executivos estão todos conectados? Uma parte sim, uma parte não. É mesmo. É mesmo. Isso é preocupante, porque, novamente, essa corrida é global e o Brasil precisa, como país, né, se desenvolver. E as empresas que atuam no Brasil, empresas brasileiras e atuantes no Brasil, precisam adotar essas tecnologias. E, para isso, quem tem que tomar essa liderança é o C-Level. É o CEO, mas não só, né? A gente sempre diz, o repórter do CEO, que é o CMO, que é a parte de marketing, o COO, CFO, todo mundo precisa entender que existe um conjunto de tecnologias disponíveis para você fazer coisas diferentes, inovar. Os números são até alarmantes, né? Saiu o Global Innovation Index recente agora, o Brasil passou do número 69 para 64 como o país mais inovador do mundo. Quer dizer, na economia do mundo não pode estar na posição 64. Então, isso mostra um gap importante entre a inovação e as empresas que estão conectadas. A gente não está inovando o suficiente. Outro parâmetro importante para a gente tirar essa medida, entre países, quando você, um dos parâmetros de investimento em inovação é o percentual do PIB com relação ao investimento em inovação. Os países líderes no mundo, estão falando de Japão, Coreia, Alemanha, Estados Unidos, China, eles estão entre 3% e 4% do PIB investido em inovação. O Brasil é 1,28%. Então, tudo isso mostra que a gente inova pouco. E isso é preocupante, porque no tempo, quem está investindo mais, em teoria, tem maior chance de trazer valor, que vai descobrir projetos, vai transformar, vai inovar, vai fazer coisas diferentes, atender públicos diferentes, pode ter um sucesso mais rápido. E aí você vai estar ficando para trás, né? É difícil você, numa nova retomada, quer dizer, é difícil ter um reset, né? Um rebasilamento de mercado como nós estamos tendo hoje. Um outro não sei quando virá. Então a gente não pode perder essa chance. Então parte do nosso foco da empresa é ajudar as empresas a investir mais no Brasil. É por isso que a gente deu foco nessa parte tecnológica que eu falei, inteligência artificial, internet das coisas, Big Data, na parte tecnológica, criação de centros de inovação para as empresas, que entra a parte científica, toda essa parte que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento, o P&D. Eu preciso montar um laboratório, montar pesquisadores, estudar, fazer pesquisa científica, o centro de inovação e de pesquisa, e a parte de trabalho que a gente chama de Open Innovation Startups. Open Innovation também tem fornecedores, clientes, mas foco específico em startup. Então a gente ajuda as empresas a explorarem esse mundo novo das startups, junto com pesquisa e desenvolvimento, ou seja, atrair mais valor para suas empresas. E tem um último pilar que é super importante, que a gente está tendo muito sucesso na Quantum, que é, embora o Brasil invista pouco, muitas empresas não sabem que tem bastante dinheiro disponível hoje para você fazer investimento. Vocês já ajudam a buscar isso? Nós ajudamos a encontrar essas fontes de financiamento. Que a gente está falando hoje, projetos, por exemplo, o governo federal tem investimento, uma agência que chama Intrapi, São Paulo tem FAPESP, a gente tem Lei do Bem. Então tem uma série, eu brinco que é um Lego no Brasil essa parte de inovação. O fundo para inovação, dinheiro para inovação, é um Lego. Dependendo do que você for fazer, você tem dinheiro específico meio que carimbado. Esse tipo de projeto tem dinheiro, esse tipo de projeto tem dinheiro, e eles são cumulativos. E alguns deles são a fundo perdido, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, FINEP, BNDES, em grande parte é financiamento, que é muito interessante também. Existe financiamento muito interessante para você. Toma dinheiro, com taxas interessantes, com uma carência interessante, mas você tem que pagar. Alguns dos projetos que eu falei, Embrapi, FAPESP, etc., você recebe dinheiro como contrapartida do seu investimento e não tem que reembolsar. Então existe dinheiro para inovação. Muita gente não sabe. As pessoas se surpreendem com desenvolvem, às vezes, empresas grandes acham que gastando o dinheiro deles, investindo sozinhos e sem ajuda, vão muito longe. Agora, eu não posso dizer nada dessas pessoas, das empresas, sabe? Porque quando eu presidi a IBM Brasil, nós ganhamos uma concorrência interna da IBM para trazer o laboratório de pesquisas para o Brasil. Tá? Então, na época, a IBM decidiu que ia abrir um novo laboratório, né? Fazia 12 anos que a IBM não abria laboratório, tinham 8 no mundo, esse seria o nono.
Na IBM, pesquisa é uma coisa muito séria, né? Que são 3 mil cientistas, 6 prêmios Nobel, etc. E a gente queria muito atrair isso para o Brasil. Era um momento, continua sendo, mas era um momento de alavancar a inovação. E nós ficamos, foi uma concorrência, né, interna, 70 países, foi indo e ficou chama shortlist, um funil de 3 países. Emirados Árabes, Austrália e Brasil. Muito bem, Emirados Árabes, eles iam colocar 70 milhões de dólares só para atrair o laboratório para lá. A Austrália, 40 milhões de dólares. E no Brasil? O governo não põe dinheiro, não tem um canal. E aí eu tive que começar a pesquisar como é que eu mostro alguma coisa que tem que ter dinheiro. E comecei a descobrir, o que hoje a gente ajuda as empresas, que tem dinheiro, mas é esse Lego. Então tem um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Não chegamos próximos dos 40 milhões de dólares, né? Mas conseguimos mostrar que existem mecanismos de financiamento para a inovação também no Brasil. Ricardo, o primeiro bloco se encerrou. Eu sempre brinco, as grandes entrevistas tem que ter 10 blocos com você. Então, no segundo bloco, eu gostaria que você me detalhasse um pouco mais cada uma dessas inovações aí, para a gente saber, poder explicar para o nosso telespectador. Tudo bem? É um prazer. Então, aguarde no segundo bloco o craque Ricardo Pellegrini, que está dando um show aqui, primeiro, para mim, um grande aprendizado no setor de tecnologia e inovação. A rede Droga Assis é líder em entregas rápidas no mesmo dia. Há mais de 4 anos no mercado de perfumaria e medicamentos com atendimento diferenciado. Você liga ou envia foto de sua receita via WhatsApp e nós entregamos em até 90 minutos, com conforto, qualidade e rapidez em toda Alphaville e região. Não espere mais de um dia para receber seu medicamento em casa. Pensou remédio? Pensou Droga Assis. Está procurando o escritório virtual e endereço fiscal para sua empresa? Aqui na Regus Alphaville você encontra. Nossa rede está em 120 países, localizada nas regiões mais importantes de cada cidade. Somos referência no mercado e grandes empresas já utilizam dos nossos serviços prático e moderno. São escritórios mobiliados, escritório virtual, coworking, salas de reunião e acesso a mais de 3.000 lounges. Soluções flexíveis para a sua empresa. Escritório virtual e endereço fiscal é aqui na Regus. Ligue agora 0800 707 3487 ou acesse regus.com.br. Regus, trabalhe do seu jeito. O Grupo Clínicas Dental Saúde atua no mercado odontológico há 28 anos. A unidade conta com profissionais altamente qualificados. Raio-X panorâmico e equipamentos de última geração em seu próprio laboratório, oferecendo alta produtividade, agilidade e excelência na realização de trabalhos. A unidade Tamboré está localizada no Office Tamboré, em conjunto ao shopping. Segundo bloco da ótima entrevista com o Ricardo Pellegrini, presidente da Quantum 4. Ricardo, me fala um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Parece um filme desses, de ficção do futuro, tal, que existe inteligência, mas como é que funciona isso? Me explica um pouquinho mais sobre esse avanço mundial que chegou no Brasil já. É um avanço tecnológico. Apesar que muita gente acha que não chegou ainda, né? Pois é, eu acho que isso é super importante, porque uma das preocupações quando a gente fala, o pessoal está sabendo do que está acontecendo ou não, muita gente com quem eu falo acha que isso é uma coisa que está vindo, mas na verdade, nas minhas palestras, etc., eu tenho falado muito disso, eu uso exemplos de projetos que existem há 2, 3 anos já, da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial vem ainda não, está tudo muito no começo, mas vem acelerando muito e tem muita gente já implementando coisas no mundo e no Brasil. A gente tem, por exemplo, quando a gente fala de Watson, o Watson, a primeira foco dele em termos de aplicação para uma indústria foi a parte de saúde em oncologia. Então o Watson vem sendo treinado já agora há 4 anos. O Watson é uma ferramenta que ajuda... São algoritmos de inteligência artificial imagina... que processam as informações, tá certo?
então rodam na nuvem, quer dizer, então você não tem hoje um supercomputador processando isso, e são algoritmos que te ajudam a extrair valor dos dados que você tenha e que você o treine, né? Fazendo uma analogia com o ser humano, o Watson é uma tecnologia que é como um bebê, né? Então, são algoritmos que você tem que ir treinando e trazendo conteúdo para ele, né? Na família, por exemplo, numa criança, a família vai treinando. Na área do Watson, são o que a gente chama de subject matter experts, ou seja, os expertos na disciplina vão treinando o Watson em alguns conceitos, né? Então ele vai aprendendo com aquilo, né? Você vai fazendo uma curadoria de dados, ele vai ler dados, ele enxerga, ele ingere dados escritos, falados, etc. Então ele vai criando uma base de dados de conhecimento, você vai refinando isso, né? Você vai testando, pergunta para ele responde errado, você vai lá na origem e fala por que ele está respondendo errado. Porque a parte dele é treinamento mesmo. E ele vai aprendendo esse negócio, a vantagem, ele não esquece, e outra coisa, ele aprende a aprender. Quanto mais você tem os padrões, os americanos chamam de os padrões, patterns, ele vai entendendo e vai fazendo correlações a partir de um determinado ponto com as informações que você vai carregando. Então, isso é muito positivo, muito produtivo. Então, por exemplo, na parte de oncologia, você tem alguns vídeos, aí, um que eu gosto muito, dele fazendo, por exemplo, ajudando a fazer um diagnóstico de câncer de mama. Então ele pega lá uma tomografia e ele foi treinado em que parâmetros que normalmente você tem aí um oncologista, etc. Ele olha para saber se tem ou não um câncer de mama potencialmente ali. E ele vai olhando a imagem e ele vai falando, olha, essa característica aqui vi. Essa característica aqui tem, essa característica aqui. Depois ele faz uma outra coisa, ele pega essa análise da imagem e ele faz uma integração com a área de dados para trazer o teu cadastro de paciente. Bom, você há 6 meses veio aqui e reclamou de tal coisa, 3 meses atrás você reclamou de tal coisa, veio agora... Fazia manualmente. Exatamente. Não precisa... Por isso que ele é um consultor. A gente sempre diz que a inteligência artificial, ao invés de falar, olha, vai substituir o homem, é homem e máquina, não é homem versus máquina. Então, o que ele faz? Ele depois sugere ao médico, olha, de tudo que eu vi, me parece que a pessoa pode estar com isso ou isso. E eu sugeriria você fazer uma checagem aqui e potencialmente tratamento. Já existe isso? Já existe isso. Por exemplo, esse exemplo que eu estou te dando do Medical Sieve, isso tem 3 anos. Então, não são coisas novas. Aí a tua pergunta, e tem no Brasil também? Tem no Brasil também. O Fleury é uma referência hoje, fazendo análise com o Watson Genomics para tentar identificar que características genômicas você tem para tipos de câncer. Então você vai analisando pacientes que têm esse tipo de genoma para ver se existe uma correlação dessas coisas. Então o Fleury é um dos exemplos. Ou seja, aquele que a gente achava que você tira o sangue e o laboratorista fica olhando... Ou seja, isso é uma tendência que a máquina vai te ajudar a fazer. Né? Então, os sistemas necessário de inteligência artificial vão sempre trazer... O Watson foi o fundador da IBM, né? Ele foi, na verdade, o Thomas Watson, né? Ele foi o criador, na época, né, do que passou a ser a IBM, um pouco mais de 100 anos atrás, e aí o nome, justamente em 2011, quando se cria, né, o projeto que sai por mercado através de um... Me dá um exemplo programa lá nos Estados Unidos. É que a gente, ouvindo você falar, né, um especialista de altíssimo nível, padrão, no mercado tem alguma coisa que utilize o Watson, que um dia vai ficar popular? Como é que... Olha, obviamente, além do Fleury aí, que quem vai lá no Fleury, espero que não. Quem tiver o problema, infelizmente, de deslocar a oncologia, vai estar lá alguém trabalhando para isso. Mas tem um agora que eu acho que é muito interessante, que toca as pessoas e que eu acho que está sendo bem divulgado aí na mídia, que é a BIA, do Bradesco. Bradesco Inteligência Artificial, né? Não chamam Watson lá dentro, chamam de BIA. Esse é outro exemplo de tecnologias que estão sendo adotadas há alguns anos. O Bradesco já está em, acho que 3 anos agora, esse é o 3º ano que o Bradesco está utilizando. Antes era inteiramente, só agora... O Bradesco, o que ele fez, ele deu um foco no projeto interno, de atendimento, de suporte do helpdesk interno, treinando a BIA em produtos bancários. Então, a BIA foi treinada em 60 produtos bancários,
né? Então, as agências do Brasil todo, quando ligam para o Helpdesk, falam com a Bia, que na verdade responde as perguntas sobre todos os tipos de 60 Naturalmente, bem naturalmente. Linguagem Não é que nem humana. aquela Essa é uma característica. Esses são sistemas que aprendem, linguagem natural, comunicam com os humanos. Então, é exatamente falado, olha... Não é como aquela operadora de TV que você fala que cai o seu sinal, você liga e pergunta se você quer comprar Big Brother. Não é nada. Não, ali é uma coloquial mesmo, uma coisa falar e responder. Falar e responder, e inclusive de forma informal, né? É o grande segredo, né? O sistema foi treinado com a linguagem mais informal. Fala, olha, tô com um problema aqui, ou preciso da ajuda aqui. Quer dizer, então ele entende completamente. E ele vai, então no caso específico do Bradesco, você tem hoje ao redor de 22 mil chamados por dia para a Bia, internamente, para esclarecimento de dúvidas, né, com relação aos produtos. E mais recentemente, então o Bradesco treinou o sistema e testou a tecnologia internamente. E mais recentemente, saíram alguns comerciais, propagandas do Bradesco com a Bia, onde a Bia agora está atendendo os clientes do Bradesco. Aliás, vamos buscar então os comerciais, vamos ver, para a gente ver o quão perto está do consumidor essa tecnologia Watson, né? Que Exatamente. No caso do Bradesco é Bia. É Bia. Vamos ver então. Bia, faça uma transferência para minha irmã. Bia, quanto tá o dólar hoje? Bia, preciso pagar o condomínio hoje. Bia, eu quero um lugar só meu. Bia é a inteligência artificial do Bradesco. Bia, por que não posso comer a sobremesa primeiro? Ela ainda não tem resposta para tudo, mas está aprendendo rápido com você. Experimente o futuro hoje. Bradesco, pra frente. Pois é, a Bia é tão perto da gente, né? A gente não imaginava. Eu pensei que fosse alguma outra tecnologia muito simples que não funcionaria do jeito que você está demonstrando. Agora, como é que os executivos fazem para tomar conhecimento dessa tecnologia de alto padrão para ajudar os seus negócios? Como é que você vai lá avisar? Porque alguém do Bradesco, ele viu na concorrência fazer. Como é que funciona normalmente? Olha, na época, obviamente, no Bradesco tem um time de atendimento da IBM, né? E na época, nós, né, como IBM, na época, fomos lá do Bradesco, apresentamos essa tecnologia e o Bradesco foi um dos primeiros a adotar essa tecnologia no Brasil. Né? Foi uma das referências, é uma das referências da IBM. Agora, o que eu acho importante existem, por exemplo, falando sobre o Watson, existem propagandas, né, na rádio, né? Você pega, aí, por exemplo, de manhã você ouve várias propagandas falando de Watson, a IBM faz propaganda, etc. O que precisa, eu acho que é os C-level entender que existe essa revolução tecnológica hoje e começar a gastar tempo, investir, porque não é nem gasto, é investimento do seu tempo nessas tecnologias. Tem que entender o que existe hoje, por quê? A tecnologia, na verdade, ele é um viabilizador do negócio, tá certo? Quem tem os problemas, quem conhece os problemas de negócio é o usuário final, é quem está lá na linha de negócio. Se ele entender que ele tem alguma necessidade e que existem tecnologias para ajudar, ele consegue entender muito melhor do que se você só deixar na mão do pessoal de tecnologia. Então isso é muito importante, porque existe, quando às vezes você vai conversar com alguém do nível que a gente chama de C-level, que não é da área de tecnologia, você começa a falar alguma coisa de inteligência artificial, o pessoal já começa a ficar com medo da tecnologia. Não, é o contrário. Engraçado que são empresas multinacionais, né? Não, você tem de tudo, né? Tem de tudo. Se fosse empresa brasileira, eu acho até que aceitaria ele ser ajudado e tal. Mas empresas multinacionais que já têm essa tecnologia, aqui existe alguma
Mas não são todas as empresas globais. Falta de dinheiro para investimento, o que você já disse que pode buscar, não é isso? Não, eu acho que não. Eu acho que ainda existe... acompanhar o mundo. Ainda existe um pouco desse desconhecimento e é por tempo investido. Eu faço parte aí do Conselho de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral e nos cursos executivos eu tenho dito que se os executivos não estiverem gastando pelo menos, e é pouco, mas eu estou dizendo, pelo menos 2 dígitos do seu tempo, ou seja, 10% ou mais, olhando o que existe nessas áreas de tecnologia, está ficando fora do mercado, com certeza como informação. A empresa pode não sofrer no curto prazo, mas no longo prazo vai ter problema. Por quê? Tem que estar investindo tempo nisso. E essa é uma preocupação, por quê? Num país, principalmente como o nosso, que tem desafios econômicos, políticos, a operação do dia a dia, etc., é muito fácil você dizer, isso é um assunto importante, mas eu não tenho tempo de focar nisso agora. A receita não é essa. Tem que ter tempo. Então, para os executivos, eu falo isso com toda a clareza. Isso aparece, né? Não, porque você precisa entender o novo. Essas tecnologias vieram para ajudar. Então, eu tenho uma história muito interessante. Eu, uma vez, fui numa empresa falar com um CEO, que ele é o acionista principal da empresa, inclusive. E eu estava com ele numa reunião 1 para 1. Essa é a primeira característica, né? O CEO, ou C-Level, ele tem muita dificuldade em assumir em público que ele não sabe do que é isso, né? Então, a gente entende, mas isso também está mudando, tá? Quando você fala hoje, as empresas têm que ser muito mais abertas. O CEO não é quem tem que saber tudo. O time sabe. E você tem que ouvir o time. Então você tem que ser muito mais aberto, tá certo? Para você ser... Eu até fui criado nesse tipo de conceito em que o presidente é quem sabe tudo de tudo. Então você pergunta para ele, ele tem que saber tudo. E se ele falar, olha, eu não sei, é um problema, né? Aliás, isso teve eu fazendo só um parênteses aqui, entre eu sair me aposentar da IBM e ir para a abertura da Quantum, eu fui para Harvard, fiquei 2 meses lá em Harvard fazendo um treinamento que eu já queria fazer há algum tempo, e 2 meses seguidos nunca conseguia dentro da IBM, então fui para lá. E teve um depoimento muito interessante do Jeff Immelt, que era então o CEO global da GE, em que perguntam para ele lá, ele sempre vai em Harvard, né? Fizeram a pergunta para ele, o que você teria feito diferente na sua carreira? Ele foi 13 anos o CEO da GE. Ele falou assim, teria dito mais e eu não sei. Ele falou, porque eu teria ouvido mais o time e teria tido mais ideias do que eu tentando dizer, olha, eu não sei bem, mas não vou dizer, vamos por aqui. É aquela posição de executivo, é verdade. Exatamente. Então, você tem que ser mais aberto. Mas, voltando para o caso, eu estava 1 a 1, como a gente chama, né? Face to face, one to one, né? Fechado numa sala do CEO aí, do dono da empresa. E aí ele me perguntou, ele falou, cara, me fala mais, eu ouço aquela propaganda da IBM, etc, sobre o Watson, então, mas não sei o que é. E eu estava explicando para ele, eu procuro, obviamente, estou falando com os executivos, não falar tecniquez, não vou falar parte técnica, eu vou falar o que dá para fazer. Cito exemplos como esse, né, da Bia, etc. E outros exemplos muito bons que a gente tem sobre a aplicação da inteligência artificial no negócio. Eu estava falando com ele, daqui a pouco eu vi que o olho dele ficou meio vidrado, sabe? E eu falei, poxa, perdi a audiência dele, né? Eu falei, será que eu falei muito técnico? Por alguma coisa que eu fiz. Daqui a pouco ele vira para mim, eu continuei falando, tal, né, preocupado, ele falou assim, cara, você está falando tal coisa? Eu tenho esse problema de negócio. Então a inteligência artificial pode me ajudar nisso? Vai por aí, né? Aí eu falei assim, claro que sim. Então, esse é o exemplo que eu estou dando. Quer dizer, ele que é o CEO, isso vale para o C-Level e vale para a camada gerencial e para as pessoas. Quando você conhece o negócio e você entende o poder da tecnologia, pode ajudar. Você pensa, poxa, então ela pode me ajudar nisso, nisso e nisso. E é isso que a gente está buscando, é que o C-Level dedique tempo a entender essas tecnologias, entender que existem inclusive empresas, as famosas startups, um monte de gente investindo nisso. Isso está crescendo muito no Brasil, o empreendedorismo nessa área de Open Innovation está crescendo muito no Brasil, o que é muito bom. Estamos usando os luz ainda de alguns países, Estados Unidos principalmente, etc. Mas está crescendo bastante. Então, essas são empresas que também estão investindo em tecnologia e que uma grande empresa, uma média empresa pode utilizar também as tecnologias que estão sendo desenvolvidas por essas empresas para utilizar dentro da sua casa. Porque aí você já tem lá um empreendedor que tomou algum risco, desenvolveu alguma coisa com seu capital próprio e você, empresa, fala, poxa, eu tenho essa solução que eu posso aplicar aqui, é muito mais rápido. Deixa eu fazer a última pergunta, o nosso tempo está se esgotando.
Eu li algumas matérias de implantação de chip em cérebro. Isso é verdade? Existe? É verdade mesmo? Eu tá no Blade Runner, no filme lá? Não, existe sim. Existe e coincidentemente, em fevereiro desse ano, vou te contar uma história que é muito interessante. Em fevereiro desse ano, eu faço parte de um grupo que chama Mobilização Empresarial pela Inovação, que é dentro da CNI. Foi criado para alavancar a inovação na indústria e no Brasil, né? Completamos agora 10 anos, eu fui um dos fundadores com vários outros executivos aqui do Brasil. E nós fazemos algumas inserções, que a gente chama de inserção global via inovação, que é pegar um grupo de executivos e a gente visita centros de pesquisa, laboratórios, etc., ao redor do mundo. Então, em fevereiro, nós fomos para a costa oeste americana. E lá nós visitamos um instituto de pesquisa americano, né, que chama Qualcomm Institute, que era, em algum momento, da empresa Qualcomm, que é de tecnologia e de telecomunicações, e hoje é um centro científico mesmo, independente. E nós estávamos lá na visita e eles demonstraram, eles estão fazendo projeto já, implementando chips no cérebro humano, com o intuito, eles começaram fazendo um estudo de como que esse processo poderia ajudar no problema de audição. O problema de surdez. Começou assim. E eles depois, obviamente, migraram rapidamente para falar, poxa, então eu posso fazer também comunicação de cérebro com cérebro. E ele mostrou lá, o projeto está em andamento, eles estão fazendo testes já, né? Então tem a frequência de telecomunicações. Mas não em cérebro humano? Não, implantando no cérebro humano, né? Então eles colocam chips que são como um grãozinho de areia, implantados, né? E você tem essa comunicação. Mas existem outros... Pode conversar sem falar. Sem falar. E você tem outros processos, inclusive, que estão sendo testados, que você nem tem o implante do chip, mas você tem como se fosse um campo magnético que você coloca para você ter essa comunicação. E aí, se a gente fala de cérebro aqui 2 minutos, porque eu me empolgo com esses assuntos, né? Nós tivemos na mesma visita, né, que foi na Universidade de San Diego, lá na Universidade da Califórnia, no campus de San Diego, tem um brasileiro que fez um projeto fantástico, que ele está fazendo um cérebro in vitro. Para quê? Para fazer estudo de autismo, né? É para a parte neurológica. Hoje eles fazem com o quê? Eles fazem com ratos e com macacos, mas não tem a mesma capacidade humana. Lógico. Então, eles estão fazendo, e essa é uma pesquisa que ele está fazendo, está liderando, já está há 21 anos lá fora, e você tem, ele mostrou lá um líquidozinho, tal, cérebros desse tamanho, ele estimula com dopamina para mostrar que está vivo e mostra lá na tela o retorno desse cérebro. E agora ele está no desenvolvimento de conteúdo desse cérebro para poder justamente crescer, para ele se caracterizar e você poder fazer testes laboratoriais num cérebro que ele é baseado numa célula tronco humana, mas é um cérebro in vitro. Que impressionante. É impressionante, né? Ricardo, olha, muito obrigado por sua atenção, viu? Obrigado. Desculpa que eu me empolgo um pouco com essa coisa, mas realmente... eu te falei no início, eu tenho que ter umas 4, 5 horas. Eu vou voltar aqui daqui a 2 anos, eu tenho certeza que a revolução tecnológica já mudou tudo isso, vai estar melhor. Está acelerado. Quem sabe eu consigo aplicar o chip no meu cérebro para melhorar um pouquinho o desenvolvimento. Foi muito legal a tua entrevista, obrigado, parabéns pela trajetória e pelo sucesso para a Quantum 4 aqui. Muito obrigado você pelo convite, prazer te receber. Esse foi o Ricardo Pellegrini, presidente da Quantum 4 Tecnologia de Inovação, que deu um show de entrevista aqui para o nosso programa Propaganda e Negócio. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.